Pessoal, estamos aqui de volta com a nossa aula ao vivo e agora para falar da escola de paz, da classe de paz, melhor dizendo. E o tema da nossa classe de paz deste ano é preparando filhos para reinar. E como nós temos em todas as classes de paz de nossas EBFs, um tema relacionado ao tema da EBF principal, da EBF das crianças. Nosso tema deste ano é Viva o Rei! E o tema para a classe de paz, preparando filhos para reinar. Nesta classe de paz, nós temos um versículo para memorizar. Ele está em Provérbios 6:23 e nós teremos uma música. A música está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. E é isso que as crianças vão cantar agora. E em seguida nós já estaremos com o nosso estudo bíblico. Você que gosta de trabalhar com os pais, você que nunca fez classe de paz, você que já sempre faz classe de paz, fique aí, chame os seus colegas de ministério para que nós possamos juntos estudar um pouquinho sobre este que é um grande evento para os pais, é uma grande estratégia, não apenas para que você acomode os pais que vêm trazer as crianças para a EBF, mas para que você possa ajudá-los e ter também parceiros ministeriais. Então vamos cantar ao Senhor essa música que está em Deuteronômio, na verdade é um versículo cantado, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. 6 a 9. Na plataforma, para que você possa aprender, para que você possa cantar, e para que você possa trazer também os pais para essa mensagem, que eles possam levar essa mensagem no coração por meio dessa música, bom? Então, agradecer aqui a Thalita, o Vitor e a Sofia e a Esmeraldine pela música. E já agradecer a você por estar aí participando de mais uma aula ao vivo. Eu vou pedir, Sérgio, se você pode dar a questão do foco aqui, né? E a gente vai precisar bastante hoje desse texto. Então vamos lá, agradecendo a Deus aqui, gente, pela presença de todos vocês. E pedir que vocês agora, olha, deixa eu mostrar. Esse aqui é o material que a gente está colocando na plataforma, que você vai receber impresso, preparando filhos para reinar. É muito importante que você trabalhe esse material com os seus colegas de ministério e que haja uma equipe específica para atender os pais. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes nós achamos e até culpamos, e principalmente quando não somos papais, não somos mamães, nós achamos que os pais não fazem um bom trabalho, eles não nos ajudam, a gente precisa, a gente faz isso, a gente não tem apoio. Mas eu quero perguntar a você,
que é professor, que é professora, que é discipulador, que é líder, você tem também ajudado os pais? Você tem agido com os pais com empatia, de forma que esse pai possa ver em você um ponto de apoio? Porque se você não tem feito isso, é complicado também exigir. Lembre-se, pais e mães também são pessoas que cometem falhas, pessoas que têm defeitos, pessoas que têm necessidades, pessoas que têm angústias, pessoas que estão também aprendendo. Infelizmente, os nossos filhos não nascem ali com uma bula dizendo tudo como eles funcionam. Não, mas nós temos um guia, nós temos um instrumento, nós temos uma apostila, que não é essa, que é a Bíblia, que nos dá direcionamento de como nós podemos ajudar os nossos filhos a trilhar no caminho do Senhor. É uma tarefa árdua? Claro que é. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Ele está conosco para nos dar vitória. Ele está conosco para nos ajudar. Ele está conosco para nos ensinar. Ele está conosco para nos consolar. Ele está conosco. E sabe de uma coisa linda? Ele é Pai. Ele é o nosso Pai. E essa posição de pai, e nós como pais, nós como mães, nos sentimos acalentados em saber que Deus é Pai. Ele sabe como nos sentimos. Mas, professor, eu alerto mais uma vez, tenha os pais como parceiros, ajude os pais. Não simplesmente espere que os pais entenda ou adivinhe o que você precisa, não. Você deve se comunicar com os pais. E a EBF é um momento muito especial, onde você terá uma grande oportunidade de ter esse contato com o pai. Então, a primeira coisa, para que serve a classe de pais na EBF? Em primeiro lugar, para criar uma conexão entre os pais e o tema da EBF que os seus filhos estão participando. Os pais precisam entender, na sua dimensão, na sua perspectiva, a imensidão deste tema, o objetivo deste tema, ou seja, nós queremos que os pais também se sintam acolhidos na escola bíblica de férias. A gente sabe que esse ano, essa escola bíblica de férias, ela será bem atípica. Inclusive, nós teremos uma live aqui, uma aula ao vivo, onde nós estaremos trazendo várias sugestões de EBF remota, EBF à distância, EBF na caixinha, EBF na sacola, EBF drive-thru. A gente tem muitas ideias para compartilhar com vocês. Mas em todas elas cabe a classe dos pais. Amém? É muito importante que você pense nos pais. Então, qual é o objetivo? Criar uma conexão dos pais com o tema que os seus filhos estão assistindo, compartilhando, trabalhando, que é Viva o Rei. Então, o nosso tema é sobre reinado, o reinado de Jesus. Mas para compreendermos Jesus como um rei, a construção de Jesus como um rei, histórica para o nosso conhecimento, teológica, nós precisamos ir lá do começo da monarquia, da instauração da monarquia em Israel. Por isso que nós começamos a nossa primeira história bíblica, foi Davi, o rei adorador, e logo na introdução a gente fez essa introdução falando que o povo pediu um rei a Samuel, que o primeiro rei foi Saul, mas que esse Saul não se enquadrava no modelo, no padrão de Deus,
e que Deus levantou um homem, segundo o seu coração, para reinar sobre Israel. Esse homem se chamava Davi. Davi, o rei adorador. Em seguida, nós falamos sobre Josias. Mais de 300 anos depois, vem um menino sobre o qual houve uma profecia que um menino viria para limpar Israel, para restaurar a adoração em Israel. E esse menino se chamava Josias. Josias, o rei reformador, porque ele não apenas reformou o templo, mas ele restaurou, reformou o sentido, os valores, né? A adoração. Ele trouxe novamente a adoração, e ele fez questão de que tudo acontecesse como Davi, né, tinha colocado lá o modelo do tabernáculo, que depois Salomão criou o templo, né, construiu o templo, e esse templo ele foi todo pensado por Davi, todos os materiais, os artistas, os trabalhadores, e Josias faz questão de que tudo aquilo que foi estabelecido como serviço levítico por Davi seja restabelecido. Ele restaurou, ele reformou ao templo e ele restaurou, né, a partir da força que ele tinha politicamente, socialmente e também espiritualmente, por ter sido um rei que buscou ao Senhor, um rei que desde a sua meninice procurou andar e estar na presença de Deus. E a partir disso, a gente começou a falar sobre Jesus como rei prometido, e aí a gente trabalhou as profecias, e Jesus, o rei eterno, colocando aí o final de todas as coisas, que na verdade é o grande começo, o começo da eternidade. Esta é a síntese da EBF infanto-juvenil. Na EBF infantil, do berçário e do maternal, nós só trabalhamos o reino eterno. Trabalhamos com as crianças do berçário e do maternal sobre o tema A Cidade do Grande Rei, para falar exclusivamente das belezas da Nova Jerusalém. E de que para entrar nesta cidade especial, nós precisamos aceitar o convite do Filho do Rei, ao convite de Jesus para entrar na cidade celestial. Bom, e os pais? O que preparamos para os pais? Eu quero deixar claro para todos vocês que a EBF para os pais é uma criação da SEDAC, né? A gente nunca tinha ouvido falar de um EBF que tem essas dimensões, né? De alcançar as crianças e pré-adolescentes, alcançar a primeira infância, alcançar o berçário maternal, mas também alcançar os pais. Então é uma EBF completa para a família. E muito especial se a gente conseguir levar também papais e mamães que ainda não conhecem a Jesus e que terão a grande oportunidade de aprender sob a luz da Bíblia, ou seja, orientados pela palavra de Deus, como podem educar, ensinar aos seus filhos para que eles reinem com o Senhor. Sim, nós estamos preparando filhos para reinar com o Senhor. E como isso é possível e o que nós vamos fazer para trabalhar com esta lição? Então, nós escolhemos aqui a história, um estudo de caso, é o que nós vamos fazer com os papais e com as mamães, com os avós, com as titias, com os responsáveis pelas crianças. Mas eu quero te convidar a não esperar
pelos adultos e na hora convidá-los, né? Os adultos vêm trazer, nós vamos ter uma escola de paz, uma classe de paz, melhor dizendo, que escola de paz é um projeto da SEDAC, é uma coisa separada. Nós vamos ter uma classe de paz. Você não gostaria de participar? Não, essa não é a proposta. A proposta é que você se prepare. Em primeiro lugar, se prepare. Você precisa estar preparado, estudar a sua lição, ter alguém que vá trabalhar a música, o versículo, uma atividade, digamos assim, lúdica, claro, respeitando que nós não estamos trabalhando com crianças, estamos trabalhando com os pais e mães das crianças. Então aqui as brincadeiras, a revisão criativa, tudo é pensado no universo adulto. Eu sempre digo que lá no trabalho da EBF infantil e infanto-juvenil, nós trabalhamos com as estratégias que a pedagogia nos dá. Mas na classe de pais, nós precisamos apelar para a andragogia, que é essa ciência que vai nos ajudar a encontrar caminhos, né? Encontrar meios, métodos que nos ajudem a facilitar a aprendizagem, que nos ajudem a atrair a atenção, a criar meios, né, dinâmicos e eficazes para manter os adultos atentos, ouvindo, participando, aprendendo, interagindo, compartilhando desse momento e com certeza levando algo especial no seu coração, na sua memória sobre a EBF Viva o Rei. E o que a andragogia nos diz? A andragogia nos ensina alguns princípios muito importantes. O primeiro deles é que o adulto aprende por necessidade. O adulto não é como a criança, que ela precisa aprender tudo. Os pais, os professores, os líderes escolhem o que ela vai aprender e ela aprende mesmo sem compreender para o que ou qual a finalidade daquilo que ela está aprendendo. Ela simplesmente sabe que precisa aprender e que talvez, porventura, um dia, quem sabe, ela precisará desse conhecimento. E mesmo isso não sendo ideal, a gente precisa gerar necessidade na criança para que ela aprenda com mais facilidade e conserve esse conteúdo na memória. Mas ela está lá. O adulto não. O adulto só aprende aquilo que ele sente que é necessidade, que é necessário. Então, em primeiro lugar, convide. Você já sabe que o adulto é assim, é isso que diz a andragogia. Os adultos aprendem aquilo que precisam, que julgam ser necessário para a sua vida cotidiana, para a sua vida prática, ou seja, os adultos são extremamente pragmáticos. Eu vou aprender o que eu preciso aprender. Será que ele sabe que precisa aprender e que existe uma lição muito linda em Davi e Absalão, que ele precisa aprender? Então você precisa criar necessidade. Se o adulto não sente necessidade, cabe a você gerar essa necessidade, essa compreensão, essa sensibilização que leve à compreensão dessa necessidade. Então faça convite, diga porque é importante estar lá, mesmo que esse adulto não tenha mais filhos pequenos, já seja avô ou nem sequer seja pai ou mãe, porque na verdade aquilo que a gente aprende, a gente vai usar para Deus. Tudo que aprendermos, Deus vai usar para a sua glória. Se você é um vaso, tudo que Deus colocar dentro de você é para a glória de Deus. E no momento exato, Deus vai saber tirar isso de dentro de você para abençoar a sua vida e a vida de alguém. Então, que o adulto sinta necessidade, que você ajude o adulto, o papai e a mamãe, a gerar essa necessidade, a entender que essa necessidade existe. A segunda coisa que a andragogia nos diz é que o adulto precisa praticar esforço. Ele não gosta, ele não quer, ele não precisa e nem é producente
que ele encontre tudo pronto. Então, o adulto precisa participar da aula. Ele, ao contrário de muitas crianças, da maioria das crianças, que ainda não tem esse conhecimento para questionar, para ler, para dar uma sugestão, para se opor, o adulto ele já tem uma bagagem. Então, ele precisa estar mergulhado em um ensino ativo. E essa metodologia, ou essas metodologias ativas, elas são muito, muito pertinentes ao universo adulto. A andragogia vai dar uma ênfase muito grande ao ensino participativo, ao aluno ativo, a esse discente que é também docente, que ele é também, em certo momento, em certo ponto, professor, porque ele também tem algo da sua experiência a acrescentar ao conteúdo. Então, gerar necessidade, promover um ambiente onde ele se esforce, onde ele se exponha, onde o adulto participe. E é claro que quando a gente fala da aula para adultos, o adulto participar, o pai perguntar, muita gente vai ficar com temor, vai dizer, eu não quero essa classe, porque eu não sei que tipo de aluno eu vou ter, gente que sabe mais do que eu. Então, professor, estude com muito zelo o que está aqui, eu diria para você que é suficiente para a sua aula, mas não é o suficiente para que você se acomode. Então, estude, vá à Bíblia. A nossa história, o nosso conteúdo não é uma história bíblica, embora a argumentação seja uma história, seja uma narrativa, o objetivo aqui não é contar a história, mas é estudar pontos importantes da paternidade e da maternidade à luz da Bíblia a partir dessa narrativa, dessa história bíblica. A nossa base bíblica está no livro de 2 Samuel 12, 1 a 15, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Ou seja, nós temos aqui vários capítulos, praticamente de 2 Samuel, do capítulo 12 ao capítulo 18, que você precisa ler para que você tenha segurança, né, na cronologia da história, nos versículos-chave que você precisa citar. Então, é muito importante que você leia os capítulos de 12 a 18 de 2 Samuel, que é onde essa história, essa narrativa, ela está registrada na Bíblia. Tá bom? A terceira coisa, ajude o seu aluno colega a sentir alegria naquilo que ele está aprendendo. Então, a gente tem aqui 3 chaves para uma aprendizagem, digamos assim, eficaz no universo adulto. Necessidade, esforço, satisfação. Gerar necessidade, criar oportunidade de participação e de esforço e compartilhar da sua alegria, dos avanços, né, do consolo, que é estudar a palavra do Senhor, e da satisfação em saber que Deus, que operou no passado, opera no presente, operará no futuro. Ele cuida de nós, em todos os detalhes, cuida de todas as dimensões da nossa vida. E a paternidade ou a maternidade não estão excluídas da dimensão do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Então, tá bom? Precisamos ter uma equipe. Você pode chamar o seu pastor, a sua missionária, né, a esposa do pastor. Você pode pedir ao pastor que ele indique alguém. Geralmente, hoje nós temos departamentos de família na igreja. Então, faça parceria. A EBF não é um evento do departamento infantil, mas é uma estratégia de toda a igreja. Então, a igreja é chamada a participar. Você precisa entender que a EBF não é sua, não é do departamento infantil. Nós estamos aqui como departamento infantil para, digamos assim,
para fazer isso acontecer, para encabeçar, para puxar, para sensibilizar, tudo isso. Mas nós somos igreja, então é uma estratégia de evangelização e discipulado da igreja, todo o corpo, em direção às crianças e pré-adolescentes. E por que não também aos seus pais, aos seus familiares. Então, chame o pessoal do Ministério de Louvor, o Ministério de Família, o Ministério de Ensino da Igreja. Todos são bem-vindos e necessários nesta grande estratégia de evangelização e, por que não dizer, de discipulado, que é a Escola Bíblica de Férias, ou Escola Bíblica Temática. Eu não sei o que você vai fazer, como Deus está te direcionando neste momento de que nós estamos um pouco precisando nos readaptar de tantas formas. Eu não sei a estratégia que Deus tem para você, mas eu sei de uma coisa: essa palavra não volta vazia, ela vai fazer efeito. Por isso, não desanime, independente de como vai ser a sua BF, de que formato você vai realizá-la, não deixe de realizá-la, porque nossas crianças precisam do Evangelho. A palavra não está presa, a palavra está solta, a palavra está na nossa boca, está no nosso coração e ela precisa ser comunicada. Tá bom? Então, é muito importante que a gente faça classe de paz. Equipe, alguém que ame esse assunto família. Se a gente puder ter papais e mamães que possam ministrar, é muito bem-vindo também. Essa equipe é bem-vinda. Se no Ministério Infantil tem pessoas qualificadas para esta finalidade, é muito importante também. Mas nós podemos buscar nos nossos líderes os professores para essa classe. Irmã Sueli, essa classe precisa ser em todos os dias? Eu preciso fazer todo dia essa classe? Ou eu posso fazer um dia só? Aí quem vai decidir isso é você, com os seus colegas, com o seu pastor, dependendo da estrutura que você tem. Se você vai fazer das crianças 4 dias, você pode dividir o assunto em 4 tópicos e trabalhar os 4 dias. Não, mas o primeiro dia é abertura, é mais difícil. Então, não faça no primeiro dia, faça do segundo em diante. Organize de uma forma que os pais não se sintam levados para uma salinha para não atrapalhar a sua aula. Não, que os pais sintam que você, diretor da EBF, que você, professor da classe de paz, pensou nele. Então você vai pensar numa decoração, você vai pensar na plaquinha da porta, você vai pensar numa lembrancinha carinhosa, num mimo, ainda que seja um cartãozinho escrito à mão. Isso não importa, não é o valor, não é o tamanho, mas o carinho, o pensar, o acolher esse pai que vai dar significado à classe de paz. Então, a classe de paz merece e precisa de uma equipe exclusiva. Não é quem sobrar, não é porque já tem um professor aqui, eu vou aproveitar esse lá. Não, é alguém exclusivo, alguém específico, alguém que ame os pais, alguém que tenha condições teológicas, didáticas, emocionais e até testemunho, gente. A gente precisa levar em consideração para essa classe, tá bom? Então, onde é que essa classe pode funcionar? Pode ser uma classe à parte, pode ser um espaço lá no finalzinho da nave do templo, mais silencioso, né? Onde os pais possam ter alguma privacidade. Pode ser uma roda, né? Fazer aqui uma rodinha, uma roda aqui de cadeiras e fazer uma roda de conversas temáticas. Você pode trabalhar com filme. A gente tem o filme Absalão,
A gente vai estar sugerindo para vocês, né, esses links. Você pode trabalhar, né, a narração da história seguida de uma reflexão. É muito importante, porém, que você mostre a esse pai que você não está lá para cumprir uma rotina, uma tabela, mas que você pensou, você estudou, você se preparou. Então, pode ter avaliação? Pode ter brinde? Pode. É para ter lanche na classe dos pais, é para ter lanche. Eu posso preparar, irmã, essa apostila. Ela é uma apostila de 14 páginas. Eu posso preparar essa apostila para cada pai? Pode, seria maravilhoso. Você pode imprimir todo o material que está na plataforma, você pode imprimir, pode compartilhar, só não pode usar com fins financeiros, lucrativos, porque existe a questão da lei do direito autoral e eu tenho certeza que você não vai quebrar esse direito. Mas você pode sim fazer a quantidade de xerox que você puder fazer, impressões que você puder fazer e colocar na mão dos pais, sim. Vai ser lindo se cada pai receber uma pastinha com uma canetinha, com a apostila dentro, com um crachá. Gente, vai ser maravilhoso, tá bom? Então fica à vontade para reproduzir esse material e para usar com os papais e as mamães da sua igreja. Ok? Então vamos lá. Qual é a rotina, irmã Sueli, da classe de pais? É muito parecida com a rotina de uma EBD, sendo que nós estaremos trabalhando, digamos, uma EBD assim, master, uma EBD festiva, sabe, uma EBD bem recheada de novidades. Claro que a EBD é sempre muito boa, mas a gente tem ali a gente cria, na verdade, uma rotina, né? Quando eu digo rotina, aquela sequência que a gente já sabe o que vai acontecer. Mas isso é bom, porque os adultos gostam de essa rotina da segurança para os adultos. Então, você pode começar com oração, cantar a música em seguida. A música vai estar na plataforma, nós vamos colocar na plataforma essa música, é uma música extra ao nosso CD, né? E você pode repetir algumas vezes o versículo-chave, faça uma roda, se for possível, converse, fale sobre os textos. Então, a gente colocou no livro algumas sugestões de como você pode fazer isso. O que nós queremos com essa classe de pais? Eu vou tentar ser bem sucinta, coisa que realmente, gente, eu não sei fazer, mas eu vou tentar. Primeiro, conhecer as razões do fracasso de Davi como pai. Conhecer. Segundo, fazer uma autoavaliação sobre a maternidade ou a paternidade de quem está ouvindo, ou seja, eu vou me avaliar. Como é que eu estou? Eu estou mais parecido com Davi do que eu gostaria de estar? Eu queria ser um pai diferente, queria ser uma mãe diferente. Eu estou sendo diferente de Davi neste aspecto. Esta aqui é uma área, talvez a área onde Davi falhou. E aí a gente vai perceber que existe sim uma falha de Davi como pai, um fracasso. Venceu gigantes, venceu grandes exércitos, mas teve que fugir do próprio filho. Então, por que isso? Eu me aproximo mais de Davi hoje com os meus filhos ou eu estou um pouco mais distante dele? Então, essa autoavaliação ela é importante. E o objetivo dela não é impor culpa sobre o pai. Os pais já têm uma carga relativamente pesada nesses dias. E a palavra não está aqui para colocar uma carga de culpa nos pais, mas para dizer para eles como Deus quer que façamos e de que essa maneira, essa metodologia de Deus sempre vai alcançar resultados melhores do que o nosso próprio modo de fazer. E a outra coisa é ser corajoso e amável na disciplina. Então, conhecer,
as razões do fracasso de Davi como pai, fazer essa autoavaliação da sua própria maternidade ou paternidade e digamos assim, trazer para si essa responsabilidade de disciplinar com amor, porque a disciplina, sim, é um sinal de amor, é uma forma de comunicar amor. E aí nós já falamos aqui o nosso versículo-chave, nós iremos trabalhar Deuteronômio, nós iremos trabalhar Provérbios, a nossa música é Deuteronômio 6, 6 a 9, e a nossa música Provérbios 6, 23. Provérbios 6, 23. Provérbios 6, 23 nos diz: porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são os caminhos da vida. O mandamento é lâmpada, a instrução luz, e as repreensões da disciplina são caminhos da vida. Logo, as nossas palavras-chave são disciplina e autodisciplina. Sim, porque nós, como pais e mães, precisamos dessa é quando você disciplina a você mesmo. E lembrando, gente, que quando nós trabalhamos a palavra disciplina, não estamos aqui falando de repreensão, de castigo, de punição, mas nós estamos falando de um conjunto de ensino mais correção. Então, ensino mais correção é igual a disciplina. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor disciplina quem ama, ou seja, Ele ensina por meio da sua palavra, dos seus profetas, da natureza, da consciência. E se nós, por um acaso, não obedecemos, Ele vem e nos corrige. Então, isso é disciplina. Ensino mais correção. Então, vamos lá. A gente já falou bastante, né, sobre essa fase de preparação da nossa classe de pais, porque que ela é importante, porque quem é que deve participar? Todos os adultos. Na EBF não precisa ficar ninguém, a não ser que seja o porteiro, o pessoal que está trabalhando, mas quem não está, tem um lugar para estar, embora esse não seja o objetivo, acomodar ninguém, mas quem não está, tem um lugar para estar, que é a classe de pais. Então vamos lá. O tema da nossa classe de pais deste ano, preparando filhos para reinar. Reinar com quem? Reinar com Jesus. Nós somos chamados para reinar com Ele. E nós, pais, somos chamados para ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor. Ouça, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E ele fala, ensine o quê? Ensine a palavra do Senhor com persistência. Isso exige paciência. Aos seus filhos, converse sobre elas, converse sobre as maravilhas do Senhor. Quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E é claro que para que eu ensine nesta dimensão, o ensino dado pelo Senhor a mim precisa ter sido aprendido. Por isso que o Senhor fala: ouça, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todo entendimento, com todas as tuas forças. E agora que você ama o Senhor, que você conhece a palavra do Senhor, você pode ensinar isso aos seus filhos. Então, vamos lá. Essa é a nossa música. E aí a gente vai passar. Eu não vou estudar ponto por ponto, mas eu vou mostrar a vocês aqui algumas coisas muito importantes que a gente não pode ignorar. Então, o nosso tema, preparando filhos para reinar. A minha sugestão para você é que você prepare alguns envelopes para os pais, tá bom? E nesse envelope, você coloque 2 corações. Coloque 2 corações neste envelope e uma coroa. O que você vai colocar dentro? 2 corações e uma coroa dentro do envelope. Em um coração, você vai pedir em determinado momento, no início da aula, que ele coloque todos os sonhos que ele tem sobre o seu filho, para com o seu filho, sonhos destinados à vida do seu filho, em um desses corações. Isso é muito importante, porque às vezes o pai tem alguma coisa em mente, tem alguma coisa no coração, mas não verbalizou ainda. Então é muito importante que você ajude o pai e a mãe a terem consciência do que é que eles estão planejando para os seus filhos. Então, esse é o começo da aula. Você vai pedir que ele coloque em um coração todos os sonhos que estão no coração dele para os filhos ou o filho. Se ele tiver um filho, você vai dar um envelope. Se ele tiver 2 filhos, você vai dar 2 envelopes. Se ele tiver 3 filhos, você vai dar 3 envelopes, porque cada filho é um envelope. E esse envelope, ele é muito interessante, porque ele tem o sentido também de você orar com os pais diariamente por essa criança. Então, por essas crianças, tá bom? Na coroa, você vai pedir que ele coloque o nome da criança. E o último coração, você só vai utilizar, só vai pedir para ele para fazer no último dia. Se você vai dar em um dia só, então você já vai usar um coração no começo e um coração no final. Para que é o primeiro coração? Para que ele coloque os sonhos dele em relação ao filho. A coroa, que ele coloque o nome do filho dele. E no outro coração, que ele coloque ali ações que Deus colocou no coração dele, assistindo essa aula, nesse momento de reflexão bíblica, ações que ele precisa fazer, ou seja, compromissos que ele está fazendo naquele momento em relação ao filho dele e em relação ao filho ou filha dele, em relação a Deus. Ou seja, eu tenho sonhos para os meus filhos, sonhos materiais, sonhos espirituais, mas com o que eu posso me comprometer? Com o que eu me comprometo diante de Deus a fazer, a lutar, para que o meu filho alcance o sonho de Deus para ele, que é estar com Deus, estar na presença de Deus, reinar com o Senhor. Então, sonho, compromisso e objetivo, propósito. Qual o meu propósito como pai? E esse é o propósito dessa aula, que eu entenda que eu gerei filhos para Deus, que antes de serem meus, antes de estabelecer sonhos para eles, Deus tem projetos para ele. E Deus espera que eu esteja comprometido com os projetos dele, Deus, em relação aos meus filhos. Eu posso ter sonhos, eu devo ter sonhos, mas eu não posso esquecer que eu sou parte também do projeto de Deus para a vida de um ser humano, de uma pessoa, de uma alma, e que Deus conta comigo nesta tarefa. Os filhos são herança do Senhor, e o nosso galardão, ele diz que eles são o fruto do ventre, é o nosso galardão. É um presente que Deus dá
uma determinada versão diz, os filhos são a herança do Senhor, é um presente que Ele voluntariamente, graciosamente nos dá. Então, 2 corações, uma coroa em um envelope. Primeiro envelope, meus sonhos para o meu filho. Primeiro coração. Na coroa, o nome do meu filho. No outro coração, o compromisso que eu posso assumir com Deus para ajudá-lo a ter a maior realização que qualquer pessoa pode ter, que é estar na presença do Senhor, que é reinar com o Senhor, que é estar com o Senhor para sempre. Ou seja, meu sonho, meu propósito em direção ao alvo que é meu compromisso em direção ao propósito de Deus para o meu filho, para a minha filha, que é tê-la consigo para sempre. Ok? Então, sonho, compromisso, propósito. E aí a gente vai usar que história? A história de Davi. Davi e Absalão. Essa história, gente, ela está, como eu falei para vocês, registrada no livro de 2 Samuel, nos capítulos 12 a 18. Davi e Absalão. Então comece perguntando, você tem filho? Quais são os seus filhos? O que é que você sonha para os seus filhos? Então você vai pedir que eles coloquem, anotem no coração, em um coração. Você pode inclusive fazer os corações de tamanhos, de cores diferentes. Coloque ali os sonhos que eles têm para os filhos. Muito bem. Então nós vamos hoje estudar sobre a vida de um pai. Que era um homem segundo o coração de Deus. E o seu nome era Davi. Possivelmente, professor, o seu aluno, se ele for crente, ele já conhece a história de Davi. Porém, você tem que considerar que na sua classe pode haver pessoas que não são crentes, pais e mães que não são crentes. Então, é necessário que você, sim, fale sobre a vida de Davi. E na introdução do texto, nós fizemos um relato bem sucinto sobre a vida de Davi. Não ignore esse relato, mesmo sucinto, faça esse momento de introdução em respeito ao papai e à mamãe, que não são crentes e que não conhecem Davi a não ser pela novela. Então, se é que ele assistiu. Então, considere, por favor, atender a essa necessidade do seu ouvinte, que é falar um pouco sobre a vida do rei Davi. Aí você vai dizendo que ele foi ungido rei ainda muito jovem, na verdade criança, sendo um pré-adolescente, com cerca de 12 anos de idade, que ele não era a primeira opção, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, nem a sétima, ele não era opção nenhuma. De todos os seus irmãos, ele era o 8º filho e ele só foi lembrado quando acabaram-se os seus irmãos. Ou seja, quando Samuel perguntou, Jessé, acabaram-se os moços? Aí ele vai dizer, não, ainda tem um que está no campo. E ele era músico, e ele serviu a Saul, e ele foi aquele rapaz que venceu, que desafiou o gigante, que venceu em nome do Senhor. Ele foi perseguido por Saul, mas sempre se colocou como um homem de coração temente a Deus. E ele, depois de anos fugindo, foi ungido rei em Hebrom sobre 2 tribos, e depois foi ungido rei sobre todas as tribos de Israel. Mas o Senhor disse uma coisa a Davi. O Senhor disse a Davi que ele não tivesse muitas mulheres. O Senhor disse a Davi que ele fosse cuidadoso com a sua família. E infelizmente, Davi teve muitas mulheres. Naquele tempo era permitido. E essas mulheres lhe deram filhos. E Davi então tinha filhos
com várias mulheres, cada uma com seus interesses, cada uma com suas culturas. Algumas dessas mulheres, como no caso da mãe desse príncipe que nós vamos falar hoje, ela era uma princesa de um reino que foi conquistado por Davi. Então imagine, Davi tinha uma família muito difícil, com muito potencial para problemas. E Davi teve então um filho. E o nome desse filho era Absalão. Absalão era o terceiro filho homem de Davi. Por que a gente vai falar homem? Porque geralmente a Bíblia não registrava o nome das filhas. Então a gente não sabe quantas filhas. A Bíblia só fala de uma filha, só cita o nome de uma única filha. Mas isso não significa que Davi tinha uma única filha. Era porque as meninas realmente não eram citadas, a não ser que houvesse uma história com elas, uma coisa mais específica, né? Então, Davi tinha várias mulheres, e essas mulheres lhe deram filhos, e entre esses filhos, Davi teve um filho com uma princesa, com a filha do rei de Gesur. Ela se chamava Maacá. E essa princesa teve um filho e pelo menos uma filha. O seu filho se chamava Absalão. E ele era muito bonito, muito forte. A sua beleza era uma beleza espantosa, de chamar a atenção. E entre os seus atributos de beleza, havia um que se destacava, que era o seu cabelo. Os seus cabelos chegavam a pesar 2,5 kg e ele cortava uma vez por ano. Era um homem extremamente belo. E ele tinha uma irmã chamada Tamar, e Tamar era igualmente bela. Porém, esse menino, esse rapaz, esse jovem chamado Absalão, ele era muito apegado à sua irmã, muito apegado à sua mãe. E eu acredito que como filho de um rei, com outros príncipes, Absalão também lutava ali para se destacar dos seus irmãos, porque ele era o terceiro na linha de sucessão. Então, ele estava ali também lutando pela atenção de Davi, pelo carinho de Davi, e tudo isso estava indo tudo nos conformes. Até que um dia, um dos irmãos de Absalão, Aminon, se apaixonou por Tamar. E ele fingiu uma doença. E no meio desse fingimento, Davi sabe que Aminon está doente, vai visitá-lo. E o que acontece? Ele pediu: papai, eu queria que a minha irmã fizesse um bolo para mim, viesse aqui à minha casa, ao meu quarto, ao meu apartamento, e fizesse comida para mim. Quem sabe eu não fique curado, né, com o cuidado da minha irmã. E na verdade, este era um subterfúgio, uma estratégia, uma cilada que ele, juntamente com o seu primo Jonadab, haviam maquinado para atrair Tamar e para que ele ali a possuísse. E foi justamente isso que aconteceu. Tamar foi e Amnon pediu que todos os empregados, todos os servos saíssem daquele lugar, e ele simplesmente abusou sexualmente da sua meia-irmã. E aí, meus irmãos, o que é que você vai fazer? Você vai realmente chamar a atenção dos pais para perguntar o que é que ele faria nesse caso, como eles acham que reagiria.
o que eles acham que Davi vai fazer, qual seria o mais correto a ser feito nessa situação, como seria resolver essa situação, até porque a lei, segundo Levítico capítulo 20, versículo 17, ela era contrária a esse tipo de casamento. O Senhor dizia muito claro que um irmão não deveria deitar-se com a sua irmã. Então, como era que Davi deveria agir? Então, você já sabe como é que a história funciona. Eu quero partir logo para a aplicação, mas você vai trabalhar toda essa narrativa, que isso vai magoar, enfurecer Absalão, porque a gente já sabe que Davi vai se irar, mas ele não chama a atenção de Amnon, ele não consola Tamar, ele não faz absolutamente nada. É como se ele deixasse que o tempo se encarregasse. Porém, tinha um agravante, além do abuso, né? A Tamar passaria a ser, a partir daquele momento, uma pessoa banida da sociedade. Porque uma mulher sem a sua honra, sem a sua virgindade, ela não seria mais, digamos assim, uma opção para um homem de valor, para um homem de bem. Então, ela está, tanto é que ela vai para a casa de Absalão, ela fica a partir dali morando com Absalão, ela pranteia, ela rasga suas roupas de princesa, ela sai dali em prantos e ela vai ser consolada por Absalão até o ponto que Absalão entende que vai ter alguma justiça, será feita alguma justiça em relação à sua irmã. Porém, Davi nem repreende Amnon, nem consola Tamar. E também não oferece nenhuma justificativa para Absalão. Então, isso vai gerar nele um grande desgosto, uma grande decepção, uma grande amargura por saber da desonra da sua irmã e da sua própria desonra por ter uma irmã desonrada. E ele vai lavar essa honra com sangue. 2 anos depois do acontecido, ele convida todos os seus irmãos, inclusive Davi, para uma festa da tosquia. Uma festa onde, inclusive, um dos carneiros era oferecido ao Senhor, a lã era dedicada ao Senhor, e ele vai fazer essa festa como uma armadilha também. Da mesma forma como Amnon fez uma armadilha para Tamar, Absalão vai fazer uma armadilha para Amnon. Como? Chamando ele e todos os seus irmãos e irmãs para uma festa, a festa da tosquia, que era uma festa onde tinha um banquete, né? E nesse banquete havia bebida, havia vinho, né? Que era a bebida da época, era tomada inclusive como água, como opção de líquido. E quando Absalão já estava totalmente alegre, né, com vinho, os servos de Absalão vão atacar Amnon e vão matá-lo. E todos os filhos de Davi fogem, né? Montam em suas mulas e fogem de volta para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, já está em polvorosa, porque a notícia já chegou antes e chegou que todos os filhos de Davi haviam morrido. Davi está gritando, está clamando, até que alguém chega e diz: não, somente Amnon morreu. O que vai acontecer? Da mesma forma como Davi agiu com Amnon, não o repreendendo, ele vai agir com Absalão. Absalão tem um avô que é rei, né? Rei de Gesur. Ele foge para a casa do seu avô e ele fica lá exilado, digamos assim, um autoexílio, na verdade, fugindo da ira de
de Davi, até que essa ira passe e ele consiga, através de muita engenharia, muita política, inclusive, né, através do próprio comandante do exército de Davi, ele consegue não o perdão. Ele não é castigado, mas ele também não é perdoado. Ele não consegue o perdão, mas ele consegue o direito de voltar para Jerusalém. Só que Davi não o perdoa, não o castiga e aplica sobre ele o pior dos castigos, que é a indiferença. Ele vai fazer indiferença, vai dizer: não, você está aqui, mas eu não te conheço. Até que ele, depois de muita luta, recebe Absalão e o beija, mas eles não conversam, não há perdão, não há nada. E Absalão sai dali mais magoado, mais ferido e agora com o sentimento de roubar o trono do seu pai. E é por isso que ele vai viver a partir de então. Ele vai viver para roubar o coração do povo de Israel, o coração do povo de Jerusalém. E a partir desse momento, todos os dias, ele contratou homens que corressem à sua frente, ou seja, como se estivesse ali fazendo da sua entrada na cidade, todo dia um grande evento. Ele foi para a porta da cidade, ele interceptava as pessoas e ele resolvia o problema das pessoas, mas ele se lamentava: ah, se eu fosse juiz, ah, se eu pudesse ajudar você, ai, eu seria, ah, eu ajudaria. E ele foi conquistando o coração do povo. Ele não deixava mais que todo o povo passasse para ser atendido pelo rei. Ele atendia e ficava suspirando diante do povo: ah, se eu pudesse. E ele foi assim conquistando a simpatia do povo. Apesar de Davi saber disso, do alto escalão do reino também saberem disso, eles foram deixando Absalão fazer isso, porque não entenderam a estratégia desse homem. Então, até que um dia Absalão se declara, pede licença para ir oferecer um sacrifício em Hebrom, e ele se declara rei, e grandes aliados, grandes nomes do reinado também se aliam a Absalão. Pode ficar pior? Pode. Davi, ao saber disso, ao saber que Absalão está ali cercado por uma grande comitiva, que ele já se autoproclamou rei e que houve uma acolhida do povo em relação a isso, ele se vê obrigado a fugir. E ele vai fugir de Jerusalém, a cidade que ele mesmo conquistou. E a Bíblia diz que ele foge de lá entre um grande clamor. Ou seja, o povo chorava alto, havia um alarido. Ele saiu dali descalço, com a cabeça coberta e com um grande choro. E ali iam os fiéis a ele. Davi teve que deixar a cidade, ele atravessou o ribeiro e ele foi em direção ao deserto com um grande clamor, debaixo de uma grande vergonha, de uma grande humilhação. E ele deixou apenas 10 concubinas no palácio para guardar a casa e os seus tesouros. E ele vai sair dali em grande choro. Porém, a gente sabe que isso também faz parte de uma repreensão de Deus, de um castigo de Deus contra Davi, por ele ter prevaricado, por ele ter caído. E a palavra diz em 1 Samuel 12, 11, 12, eis que farei com que de tua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres e a sua própria vista e as darei a outro homem. E se deitará com elas em plena luz do dia, porque você fez o que você fez em segredo.
porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Sabe o que vai acontecer? Enquanto Davi está fugindo, enquanto Davi está indo para o deserto com os fiéis, com os servos que ainda são fiéis a ele, Absalão entra triunfante na cidade de Jerusalém. Ele é aclamado rei, ele é recebido rei, como rei, e ele manda armar uma tenda, né, no terraço do palácio, e ele possui ali, em plena luz do dia, à vista de todo Israel, um grande escândalo. Ele possui ali as concubinas do seu pai, mostrando ali o seu desprezo total pelo seu pai, a sua falta de sensibilidade, de arrependimento, a sua decisão inequívoca de usurpar o trono do seu pai, mas não apenas isso, humilhar o seu pai publicamente. E o que vai acontecer após isso? O reino vai se dividir, uma porção de gente vai seguir Absalão e outros vão se voltar para Davi. Davi se recompõe e ali no bosque de Efraim vai acontecer uma batalha épica. Uma batalha que nenhum pai gostaria de lutar. Davi, na verdade, é aconselhado, é pedido a Davi que ele não lute, ele já não é mais um jovem. E Davi atende ao conselho dos seus generais, fica em um lugar, fica em uma cidade, enquanto o seu exército vai ao encontro de Absalão, do exército de Absalão. E ele pede: poupem o meu filho. Apesar de tudo, ele pede: poupem o meu filho. Entretanto, Absalão não foi poupado. Num bosque emaranhado ali, enquanto ele está correndo, né, ele foi retirado, ele foi o seu pescoço emaranhado com os seus cabelos, ele ficou suspenso do chão pelos seus cabelos ali em um carvalho. E nisso chegam justamente os inimigos de Absalão, que é o exército de Davi, e eles ultrapassam o seu corpo ali com lanças, com adagas, e ele é retirado dali já morto, colocado sobre a terra, e sobre o seu corpo é erigido um montão de pedras. E vendo que isso tinha acontecido, o exército recém-formado de Absalão se dispersa e acaba a insurreição e acaba a revolta. Todo mundo volta para sua casa. E Davi tem agora de volta o trono, mas perde o seu filho. E ele, nesse momento que ele faz um grande lamento: Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera que eu morresse, que eu tivesse morrido no lugar do meu filho. Quem me dera que eu tivesse morrido no teu lugar. Absalão, Absalão, meu filho. E ele chora a morte do seu filho, ele não comemora a sua vitória, porque não há o que comemorar. Ele restabeleceu o seu lugar no trono, mas o seu coração está despedaçado. Bom, por quê? Primeiro, nós não podemos dizer que tudo o que a psicologia faz hoje, tudo que acontece com os filhos é culpa dos pais. Isso não é verdade. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer: o seu filho tem livre-arbítrio, os meus filhos têm livre-arbítrio. Nós precisamos ensinar tudo, em todo tempo, de todas as formas, maneiras e metodologias, porque é o Senhor que nos manda. Mas no frigir dos ovos, lá no final de tudo, lá no ajustar de contas, todos nós iremos prestar conta pelos nossos atos individualmente, porque temos livre arbítrio. Mas
O livre-arbítrio do nosso filho não pode ser desculpa para a nossa indiligência, para a nossa falta de fé no ensino. Eu sei que tem muitos pais, e eu já passei por essa fase também, que a gente, será que vale a pena mesmo? Será que? Mas vale. A palavra, ela é fiel, ela é verdadeira. Deus não exige de nós a obediência dos nossos filhos, mas exige de nós que ensinemos os nossos filhos a obedecer. E isso, meus irmãos, nós iremos prestar contas diante de Deus. Então, o que nós podemos aprender com Davi? Nós podemos aprender muitas coisas sobre as vitórias de Davi, mas nós estamos diante de um fracasso retumbante do rei Davi. E por que Deus registrou essa história? O que nós podemos aprender? Então, nós colocamos aqui alguns pontos bem interessantes. O primeiro ponto que eu quero colocar, que eu acredito que a gente tenha que aprender com esse servo de Deus, é que nós precisamos investir tempo. Será que será que Davi tinha tempo para seus filhos? Será que tinha? Um rei que estava o tempo inteiro em batalha. Um rei que tinha 12 tribos para governar. Um rei que chegou ao trono depois de anos como fugitivo, batalhando, como mercenário. Ele tinha um exército que servia a outros reis, que lutavam por outros reis. Um homem que caiu em adultério e que ficou tão fragilizado. Como esse homem estava? Será que ele tinha o tempo necessário? Será que ele tinha essa percepção que nós temos hoje do quanto é importante dedicarmos tempo? E aí a gente não vai, digamos assim, destrinchar o que é tempo de qualidade, né? Não, mas invista tempo. Não dá para inculcar de uma forma rápida. Olha o que a Bíblia diz: quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. É uma tarefa, é um ministério. Então, a primeira coisa, invista tempo. A segunda coisa, gente, eu estou falando rapidamente porque eu olhei agora para o horário e sei que eu já passei do tempo, faz tempo. Então, treine-o. Onde é na Bíblia que você vê Davi levando seus filhos consigo? Ou Davi parando para ensinar seus filhos, a adoração? E nós, principalmente nós, você que é líder, nós temos muita propensão a esse erro. Nós cuidamos tanto de tanta gente e muitas vezes não treinamos os nossos próprios filhos. Eu admiro os pastores, os missionários que conseguem, eu vou dizer assim, conseguem, na falta de uma palavra melhor, trazer seus filhos para perto de si e conseguem fazer essa transmissão de ministério, né? Claro que existem algumas situações que são claramente forçadas, assim, que a gente olha e talvez a gente não tenha muita admiração. Mas, gente, o simples fato de ter o filho que siga o seu ministério, você canta, ele canta também, você toca, ele entra na banda também, você prega, ele vai com você, ajuda. Gente, isso é muito lindo, isso não é fácil. Então, esse treinamento de ajudar o seu filho a fazer a obra do Senhor, falta isso. Não, a gente não vê relatos disso na Bíblia.
Davi se preocupa em organizar tudo no culto, no templo, mas parece que trazer esses filhos, claro que Salomão vai ser a exceção. A gente vê e a Bíblia registra muitos episódios em que Davi está treinando Salomão, mas Davi não tinha um único filho. Davi não tinha só Salomão. Por que Davi treinou só Salomão? Será que os outros não poderiam executar outras atividades no reino? Não poderiam ser úteis? Então, nós precisamos fazer uma autoavaliação. Eu tenho olhado para um filho só? Eu tenho 3, eu tenho 4. Como eles se sentem entre si? Eles precisam competir pela minha atenção. Eu invisto mais dinheiro em um do que outro. Eu invisto mais tempo em um do que outro. Eu falo melhor de um do que do outro. Eu estou treinando cada um dentro das suas habilidades, dentro das suas capacidades. Ou eu estou treinando um só, ou eu dou atenção para um só. Nós precisamos, eu digo como mãe, é difícil. Por mais que a gente diga, eu não tenho um preferido, mas eles sentem. E a gente precisa vigiar isso. E a gente precisa se colocar diante do espelho, porque nós estamos tratando com pessoas diferentes. Nós não podemos exigir resultados iguais. Nós podemos exigir igual empenho, mas cada um vai ter um resultado diferente. Estamos treinando os nossos filhos. Treinar é diferente de ensinar. Ensinar, você pode ensinar até pelo exemplo, mas treinar é algo que a gente só faz com presença, é algo que a gente faz investindo, é físico, é presença, é envolvimento, exige relacionamento, muito mais do que ver. Outra coisa importante é, seja imitável. E a gente tem muito texto, muito exemplo aqui no livro de como trabalhar esse material. Eu estou apenas aqui passando por alto para a gente ter uma ideia. Quando a gente erra e cai, especialmente quedas morais, isso fragiliza o nosso poder de repreender, de repreensão, de correção. E isso aconteceu com Davi. Quando Davi prevaricou, quando Davi, como é que diz? Quando Davi adulterou com Batseba, ele se tornou um homem frágil moralmente. Porque todo aquele discurso dele agora vai ser medido a partir de um único erro. Então nós precisamos também ser imitáveis. Se o seu filho for como você, ele entra no céu? Se o seu filho seguir os seus passos, ele estará perto de Deus? Se o seu filho falar o que você fala, ele estará agradando a Deus? Então, ser imitável é um grande desafio. Se o seu filho falar como você fala, ele estará falando a verdade ou ele estará mentindo? Porque nós estamos ensinando o tempo inteiro. E Davi teve uma grande falha de caráter, uma grande falha moral, uma grande falha espiritual, que foi o adultério. E depois disso, o homicídio, né? Deixar, enviar o esposo Batseba para a morte. Então, essa questão de Batseba e de Urias, ela vai fragilizar Davi diante dos seus filhos. Então, seja imitável. Uma outra coisa, eu coloquei aqui, ame com qualidade, mas vocês vão lembrar, ame com equidade. O que é amar com equidade? Está aqui qualidade, mas é equidade. O que é equidade? Amar aos nossos filhos de maneira igual é a pior forma de fazer diferença. Ou seja, nós precisamos amar, e a Bíblia nos ensina isso, a cada um de acordo com a necessidade que ele tem. Existe um livro muito interessante que é me fale agora, os tipos de amor, né?
de que o nosso filho precisa. Eu vou procurar para depois na edição desse vídeo colocar para vocês, inclusive, o livro As Formas de Amor, as Linguagens de Amor. Pronto. A gente tem esse livro, As 5 Linguagens do Amor das Crianças, dos Filhos. Então é um livro muito importante. Como é que o seu filho se sente amado? Eu tenho 2 filhos. Tem um que se sente amado com tempo, outro que se sente amado com conversa, com presente. Então, qual é a linguagem de amor do seu filho? Você precisa descobrir como ele entende o amor. De repente você está amando, mas você está amando numa linguagem que ele não entende. É como se fosse, você está falando em francês com o seu aluno, com o seu filho que fala português. Ele não vai entender. Então, como é que o seu filho se sente amado? Ame com equidade. Não ame os seus filhos de forma igual. Ame os seus filhos de acordo com a necessidade e com a linguagem de amor que cada um deles tem. Eu tenho certeza que Davi amava Absalão, como Davi amava Salomão, como Davi amava Aminon, como Davi amava Tamar. Mas e aí, ele conseguiu comunicar? Ele conseguiu se comunicar com os seus filhos na linguagem de amor que os seus filhos tinham? Eu falo disso porque esse livro mudou muito a minha vida e minha relação com os meus filhos. Então, ame com equidade. Não é amar de forma igual a todo mundo, mas é amar de acordo com a necessidade e com a linguagem de amor de cada um. Alerte sobre as más amizades. Não tenha medo de ser chato. É melhor um pai chato que preserva o seu filho da morte do que um pai que quer ser legal, mas que está deixando o seu filho caminhar a passos largos para o abismo. Jonadab e Aminon eram uma dupla explosiva. Com certeza, essa não foi a primeira coisa que eles aprontaram, mas não há repreensão registrada na Bíblia, nem contra Amon, nem contra Jonadab e seu primo. E essa amizade, ela proporcionou um estupro. Essa amizade foi decisiva para o começo de uma grande tragédia. Cuide dos seus filhos. Os seus filhos não podem estar a cargo de si mesmos. Nós, os seres humanos, nós nascemos frágeis, nós nascemos precisando de cuidados. Existem animais, existem seres vivos que já nascem cuidando de si mesmos, mas esse não é o nosso caso. E há uma intenção de Deus nisso, de que a gente passe valores, de que a gente passe cultura, de que a gente passe amor, de que a gente passe ensino e de que a gente passe esse ensino para a vida, que se for necessário, esse ensino também seja feito por meio de correção, porque a Bíblia diz que o menino, a menina, o filho, que é deixado por conta de si mesmo, envergonhará a sua mãe. Então, nós precisamos entender que os nossos filhos precisam de repreensão, precisam de ensino, precisam de amor, mas amor também se demonstra por meio de disciplina. A outra coisa é, corrija agora. Davi corrigiu? Não, Davi não corrigiu. Ele deixou com que os seus filhos, não apenas Aminon, mas os demais. Então, se ele não corrigiu um pecado, um crime cometido por Aminon, e não corrigiu também o homicídio de Absalão, o que ele iria corrigir, minha gente? Um pai que não corrige um filho que estuprou a irmã e que não corrige um filho que matou o irmão, ele vai corrigir o quê? Então, corrija. A correção, ela é necessária. O Senhor nos corrige porque nos ama e nós precisamos corrigir. Por último, resista. O que foi que Davi fez? Ele fugiu do seu filho. Ele fugiu dos problemas. Eu sei que de vez em quando a melhor opção que a gente crê
ter é a fuga. E a fuga, ela se dá de várias maneiras. A gente finge que não vê, a gente espera que o tempo resolva, a gente acredita que eles vão aprender sozinhos, a gente acha que a nossa palavra não vai resolver. Olha, meus irmãos, nós precisamos continuar crendo. E resistir significa, eu continuo com o que a Bíblia diz. Meu filho, a Bíblia diz desse jeito. Minha filha, a Bíblia diz dessa maneira. Ah, mas eu não concordo, mas a Bíblia continua dizendo. Ah, mas nada a ver, mas a Bíblia não diz dessa maneira. A Bíblia diz que é dessa e dessa. Nós não podemos deixar que o mundo vença os nossos filhos e que os nossos filhos não nos vençam. Não. Nós precisamos ser guiados pela palavra e precisamos guiar os nossos filhos pela palavra. Ainda que eles não nos obedeçam, ainda que eles não nos ouçam, ainda que eles nos aborreçam, ainda que aparentemente não tenha efeito nenhum. O nosso compromisso é com Deus. O nosso amor nós devemos uns aos outros. A Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Amor a filho, meus irmãos, não é uma opção, é uma condição, porque a Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus. Como é que eu vou dizer que amo a Deus e eu não amo meu filho? E amar é cuidar, é ensinar a verdade, é investir tempo, é continuar insistindo, resistindo. Não entre no céu sozinho, meus irmãos. Não entre, minha irmã, sozinha. Leve consigo os seus filhos. Fale para eles. Outra coisa, filho não tem idade. Filho é filho, pode ser barbado, de cabeça branca, sem dente. Você, mamãe, você, papai, tem uma autoridade espiritual sobre este homem, sobre esta mulher. Não pare de orar, não pare de crer, não pare de falar, faça a sua parte e continue em oração e creia. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é misericordioso. Ah, irmã, mas a história de Absalão e Davi não teve final feliz, mas você não é Davi. O seu final pode ser diferente. Seu filho não é Absalão. O final do seu filho pode ser diferente. O final do seu filho pode ser um final de alegria, de gozo, de satisfação, de alegria para a sua alma. Vamos dizer assim, de orgulho, de contentamento. E não existe filho perdido. Enquanto está vivo, o Espírito Santo vai usar aquela palavra que você pregou para o seu filho. Enquanto ele estiver vivo, o Espírito Santo vai estar ali trazendo uma mensagem. E o Senhor, Ele não desiste. Então você também não desista. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha. Você que tem filhos pequenos, não perca tempo. Leve para a igreja quando ele quiser ir e quando ele não quiser ir também. Porque você sabe melhor e Deus colocou você como autoridade, não apenas como sustentador, não apenas como mantenedor, mas como sacerdote do seu lar, como autoridade espiritual. Então seja imitável, corrija, ajude seu filho a seguir o caminho do céu, porque nós temos essa obrigação. Os nossos filhos são como flechas. Imagine, o dono da flecha atira a flecha. E ele atira em que direção? Deus espera que nós estejamos atirando, as nossas flechas em direção a Ele. Que os nossos filhos estejam sendo impulsionados, direcionados, até empurrados em direção a Deus. E vamos crer no efeito da palavra. Vamos resistir a essa ideia de pai, de mãe, que não liga, que não está nem aí, que vai deixar o filho se virar. Não,
nós vamos lutar, nós vamos falar, nós vamos evangelizar, nós vamos investir, vamos levar para a igreja, vamos discipular, vamos orar na cabeça deles, vamos declarar a bênção de Deus sobre a vida deles, vamos levar para a EBF, vamos vestir com a camiseta, vamos comprar material da EBD, vamos levar para os eventos, vamos fazer tudo para que os nossos filhos estejam na presença do Senhor. Vamos fazer tudo para que eles estejam e dentro de casa vamos orar, vamos ler a Bíblia e vamos ser imitáveis para que os nossos filhos, sendo o que nós somos, possam agradar a Deus. Então, nós vamos terminar com nossos filhos reinarão como Senhor. Qual é o seu? Você pode assumir um compromisso com Deus hoje? Você pode assumir o compromisso com Deus de levar os seus filhos à presença de Deus? Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E estando no seu coração, papai e mamãe, que você possa ensiná-las aos filhos, porque antes deles serem seus filhos, eles são filhos de Deus. Então, que Deus abençoe você, que você estude esse material, crie estratégias, faça essa sala, compartilhe conosco a sua EBF, nós estaremos divulgando a sua EBF nas redes sociais da SEDAC, e eu só tenho que agradecer a Deus por mais esta aula e pedir que você continue orando pela SEDAC. Continue orando por todos nós que estamos aqui representando uma equipe, representando pastores, missionárias, pessoas, professores e professoras que amam o ministério infantil. Então, que Deus abençoe a sua vida. Quero deixar aqui um abraço para as nossas irmãs de Boa Vista do Gurupi, no Maranhão, Santa Helena, Monção, Timbiras, Cururupu, Marajá do Sena, Lagoa do Mato, Mirizal, Pinheiro, Pasto do Lumiar, Maracassumé, Campo Comasa, Duque Bacelar e os nossos irmãos também lá de Salvador, na Bahia, que estiveram conosco até agora. Muito obrigada, que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu ministério. Eu quero te convidar agora a orar conosco, orar comigo. Quero te pedir que você ore pela equipe da SEDAC. Ore por cada polo, por cada coordenador, por cada pastor. E nós estamos aqui orando por você, orando pela sua EBF. Vai ser uma bênção, não desista. Nós estaremos aqui compartilhando com vocês estratégias, né, nas próximas aulas ao vivo, para que você também faça essa EBF em nome de Jesus. E não se esqueça da classe de pais e mande aí a foto dos seus pais para que a gente possa vibrar aqui também e glorificar o nome do Senhor por esse trabalho e pela sua vida, pelo seu ministério. Muito obrigado. Ore comigo. Senhor Deus, te agradecemos por cada pai, por cada mãe, Senhor, por cada pastor, por cada líder que esteve conosco até agora, que irá assistir essa transmissão, Senhor, em outros momentos. Quero te pedir, Pai, que o Senhor nos dê graça. Não é fácil ser mãe, ser pai neste tempo, mas nós cremos na eficácia da Tua palavra. Nós cremos na eficácia do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê. O Evangelho é penetrante, é cortante, é transformador. Nós cremos, ó Pai, e queremos te pedir que cada pai, que cada mãe cristão que amam a Tua palavra possam ter coragem, discernimento, estratégia, compromisso para falar a Tua palavra aos seus filhos. Em nome de Jesus, abençoa cada professor, cada professora, discipulador, discipuladora, líder, pastor, missionária, dirigente de congregação, envolvido com o ministério da família, e que possam, Senhor, estar ombreados com o departamento infantil,
na classe de pais, e que muitos pais sejam abençoados, consolados, dirigidos, tratados, curados, Senhor, fortalecidos nesta classe de pais, e que possam continuar exercendo a sua paternidade, a sua maternidade, segundo o poder e a eficácia da tua santa palavra. Fica conosco, Pai. Toma em tuas mãos toda a equipe da SEDAC, todos os coordenadores de polo, nossos pastores coordenadores, toda a equipe da Secretaria-Geral, toda a equipe de transmissão, de criação. Obrigado por tudo, pelo privilégio de te servir. Nós te amamos, Senhor. Louvamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.